Ok, estamos de volta ao vivo aqui com o Rede Verdade e você vai acompanhar agora o anúncio que o governador João Azevedo fez, né, sobre a garantia de um auxílio mensal de R$ 500 para os órfãos da pandemia do coronavírus. Isso é uma decisão tomada entre os 9 governadores dos estados do Nordeste e eles vão, cada um em seus estados, encaminhar um projeto de lei nesse sentido para as assembleias legislativas. Vamos ouvir o governador João Azevedo sobre esse tema. Hoje nós temos um anúncio muito importante. Estamos criando um auxílio social de R$ 500 mensais para socorrer as crianças que perderam pai e mãe para a Covid-19, até que completem 18 anos. Essa é uma medida que estamos adotando em conjunto com os estados do Nordeste para combater uma das consequências mais terríveis dessa pandemia, o desamparo de milhares de crianças. O projeto chamado de Nordeste Acolhe será encaminhado às assembleias legislativas de cada estado no mês de agosto e só na Paraíba deve atender 740 crianças e adolescentes. Essa é mais uma medida para amparar quem mais precisa. Cuidamos da saúde, da economia, mas não deixamos em nenhum momento de olhar para as pessoas. Só com o compromisso social poderemos vencer também as consequências da pandemia. Essa é uma Paraíba que avança, quando todos avançam. Tá aí. E aqui na Paraíba, como o governador registrou, 740 crianças e adolescentes já estariam aí cadastradas e listadas para poder receber esse benefício. É uma ação positiva, não é, deputado Gervásio Filho? Independentemente de outras questões políticas e administrativas, essa especificamente é uma ação importante. É esse tipo de ação que a população deseja nesse momento, Luiz Torres. A gente está vendo um momento super difícil. Mais de 500 mil de pessoas já morreram somente no Brasil por conta da pandemia, por conta da falta de vacinas, porque Bolsonaro deixou de comprar 100 milhões de doses da vacina Pfizer. Então, o governador João Azevedo dá uma resposta às pessoas que estão sofrendo. E eu penso que o momento agora é esse, é de trabalhar. Falar de política em 2022. Agora a gente tem que mostrar que a política deve servir obrigatoriamente como um instrumento de transformação. Como é que você classificaria, como eu perguntei no bloco anterior, sua relação hoje com o governo aqui, com a base política do governador João Azevedo, deputado? Olha, administrativamente eu estou muito feliz, porque nós tivemos alguns anúncios importantes numa parceria com o nosso mandato de deputado federal. João Azevedo acatou as nossas sugestões. Quais, por exemplo? Cajazeiras vai ganhar 10 leitos de UTI infantil e neonatal. Olha que riqueza para uma região tão importante como Cajazeiras. Muito importante. Lá eu coloquei 600 mil e o senador veneziano colocou 400 mil. 10 leitos de UTI infantil e neonatal. Já no município de Ipicuí, numa parceria com o deputado Buba Germano, o deputado Buba colocou uma emenda de 600 mil e eu coloquei outra emenda de 600 mil. A região de Ipicuí terá também leitos de UTI. E já na semana passada o governador anunciou um sonho de décadas de verdade, Luiz Torres. Uma região com mais ou menos 120 mil habitantes, a região polarizada pelo município de Catolé do Rocha, que as pessoas não tinham acesso, ainda não têm, à saúde de qualidade. Então lá serão, em parceria também com o nosso mandato, 10 leitos de UTI. Então o meu sentimento é de gratidão, de reconhecimento. Essa é a política que eu gosto. Essa é a política que me interessa. Então, o governador teve uma atitude super importante num momento como esse, principalmente, porque antes da pandemia, as pessoas da região de Catolé do Rocha já sofriam com a falta de UTIs. Ou morriam pelas estradas, nas PBs, ou nas BRs, ou quando chegavam, Torres, na porta de um hospital, encontravam a porta das UTIs fechadas porque já estavam lotadas. Então, a partir de agora, quando as UTIs forem instaladas, a região de Catolé do Rocha vai viver o antes e o depois na saúde pública. Isso contribui para a sua discussão política para 2022? Quem está acompanhando fica em dúvida de saber, olha, Gervásio vai levar o PSB para João Azevedo ou ele vai deixar o PSB se houver ali uma janela propícia para isso? Qual é o caminho, deputado, para a gente entender? O debate que ainda acontece nos seus primeiros passos em Brasília, em relação ao meu partido, o PSB, diz respeito, Torres, à Aliança Nacional. No estágio muito avançado
com o ex-presidente Lula. E eu vejo, mesmo à distância, que esse é o caminho que deverá trilhar o governador João Azevedo. Na eleição passada, o nosso palanque foi o palanque de Haddad, e eu enxergo, inclusive com algumas conversas nos bastidores, que o governador João vai seguir dentro da mesma linha, o que para mim representa o sentimento da coerência. O que é que o presidente Carlos Siqueira tem dito a mim e aos presidentes dos diretórios estaduais? Que a gente tem que se unir em Brasília e nos estados para montar uma frente forte, ampla, com boas propostas, para que a gente possa reabrir o sentimento de esperanças, que é o que a gente está precisando. Então, o nosso sentimento é esse. Agora, a gente vai continuar trabalhando, desenvolvendo grandes atividades, produzindo com os nossos mandatos, independentemente de lado, de coloração partidária. Esse é o nosso sentimento. É o meu sentimento e hoje eu posso afirmar categoricamente que é também o sentimento do governador João Azevedo, principalmente pelos últimos anúncios ocorridos desde ontem. Já não é mais dúvida, não é especulação. O ex-governador Ricardo Coutinho anuncia e diz claramente que pretende ser candidato ao Senado, disputar as eleições de 2022. Tem o seu aval no PSB, deputado? Na eleição municipal, nas eleições municipais, eu apresentei o meu posicionamento no PSB, mas o ex-governador Ricardo tomou uma decisão isolada de se candidatar a prefeito de João Pessoa, contra a minha opinião e contra as pesquisas que nós tínhamos. O resultado todos nós já sabemos. Foi terrível. 6º lugar, da o que representou o Ricardo como prefeito, como governador em João Pessoa. Então, não existe política com decisão isolada. Para 2022, isso não vai ocorrer. Inclusive, o presidente nacional já me chamou a atenção de que toda candidatura do PSB ou qualquer composição entre partidos deverá passar pelo crivo do Diretório Nacional. E eu, é claro, respeito a hierarquia e vou atender rigorosamente as orientações do nosso presidente nacional. Vai ser dentro dessa linha. Ou seja, qualquer tema aqui da Paraíba será levado lá para a direção nacional. Qualquer candidatura majoritária, ou de aliança na majoritária, ou de composição proporcional, a política ela é uma engrenagem, Torres. A majoritária ajuda a proporcional. Não existe majoritária sem proporcional. E nem o inverso também. É uma engrenagem, sempre foi assim. Eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade. Então, o partido precisa se fortalecer. Eu trabalhei muito por isso na eleição do ano passado, nas eleições municipais. Se eu não tivesse feito o trabalho que foi feito, o PSB teria se reduzido a 3 vereadores. Nós conseguimos a eleição vitoriosa de 90 vereadores. Então, o presidente nacional já conhece o nosso trabalho, sabe das dificuldades que a gente tem enfrentado ao longo dos últimos 2 anos, mas nós estamos aqui na resistência e preservando, porque eu não abro mão disso, uma coisa chamada, Luiz Torres, trabalho e coerência. Você acha que essa pretensão do ex-governador Ricardo Coutinho pode atrapalhar as conversações, as composições e o projeto mais coletivo do PSB para as eleições de 2022, tanto do ponto de vista de eleição para governador, de eleição para deputado federal, deputado estadual? Essa pretensão pode comprometer e atrapalhar isso? Pretensão sem imposição é a coisa mais natural do mundo na política. O ruim é quando a pretensão se dá com imposição, porque eu não estou dizendo que é assim. Pretensão, ela tem que ser uma pretensão conversada, dialogada, e não lançada de forma isolada, como mais uma vez ele fez. Isso tem que ser construído com o partido, isso tem que ser construído com o nosso Diretório Nacional. É assim que acontece em todos os partidos. E essa é a determinação do Diretório Nacional. E ou a gente cumpre as orientações do Diretório Nacional, ou a gente tem que buscar uma outra casa, que não é o caminho que eu pudesse considerar para mim em absoluto. Eu tenho me realizado muito no PSB, Luiz Torres. A nossa bancada é uma bancada de 30 deputados federais, super qualificada, e o nosso partido segue sempre votando com o povo brasileiro. E isso, particularmente, me contempla demais. Tá aí. 13h58. Eu queria agradecer, deputado Gervásio Filho, sua participação mais uma vez aqui no Rede Verdade, desejar boa sorte aí na condução do seu mandato. Obrigado pelas perguntas, muito boas.
Quero agradecer essa oportunidade, esse bate-papo, que serve também para a gente prestar contas do nosso mandato. E me despeço, além de fazer os agradecimentos, pedindo que todos se cuidem, usem máscara, álcool em gel no bolso e na hora que chegar o dia da sua vacina, corra para se vacinar, porque vacina é vida. Valeu, Luiz, muito obrigado. Certo. Até a próxima oportunidade. Apoiado aí, deputado. Tá certíssimo. Bom demais. Bom, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.